E se amanhã você simplesmente não pudesse mais comprar nem vender? Sem dinheiro físico, sem alternativa, tudo funcionando normalmente na superfície. Mas, por trás disso, um sistema silencioso assumindo o controle. Estamos caminhando para o cenário que o Apocalipse já descreveu? Você já sentiu essa estranha sensação? Como se peças de um quebra-cabeça cósmico estivessem se encaixando, quase sem que percebamos, revelando um desenho maior, um plano que transcende nossa compreensão imediata. Imagine por um momento, e se as ferramentas mais modernas e convenientes do nosso dia a dia, aquelas que prometem simplificar a vida, fossem, na verdade, elos de uma corrente invisível, forjando o caminho para algo muito maior, algo que as Escrituras alertam há milênios. Estamos falando de dinheiro, tecnologia e o que a Bíblia chama de a marca. Sim, o Pix, o dinheiro digital e o fim dos tempos. Uma conexão oculta que, uma vez revelada, pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo. Prepare-se, porque o que vamos desvendar hoje não é apenas uma teoria. É um mistério que se desdobra em tempo real, sob nossos próprios olhos. A história que vamos investigar começa, ironicamente, com a promessa de liberdade e eficiência. O ano de 2020 marcou a chegada de uma revolução silenciosa no Brasil: o Pix. Uma ferramenta de pagamentos instantâneos, gratuita, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quem poderia imaginar que algo tão prático, tão bem-vindo em um mundo cada vez mais digital, pudesse carregar consigo as sementes de um futuro profético? Mas antes que possamos traçar essa linha tênue entre a conveniência e a profecia, precisamos entender o contexto maior. O Pix não surgiu do nada. Ele é parte de uma tendência global, um movimento inexorável em direção a uma sociedade sem dinheiro físico. É o que chamamos de dinheiro digital. Para compreender a profundidade dessa transição, precisamos recuar no tempo. O dinheiro, em sua forma mais tangível, sempre foi um símbolo de poder e controle. Desde as moedas de ouro e prata até as notas de papel que carregamos hoje, a forma como transacionamos bens e serviços moldou civilizações. Mas e se essa forma de controle estivesse prestes a mudar radicalmente? O dinheiro digital, ao contrário do dinheiro em espécie, não pode ser guardado debaixo do colchão. Ele existe apenas como dados em servidores, acessível através de dispositivos eletrônicos. Essa característica por si só já levanta questionamentos profundos sobre privacidade, liberdade e, para os que leem as Escrituras, sobre a profecia. O conceito de uma sociedade sem dinheiro físico não é novo. Economistas e futuristas têm debatido essa possibilidade há décadas. Os benefícios são inegáveis: redução de custos de impressão e segurança, menor risco de assaltos, maior rastreabilidade de transações, o que, em tese, combateria a corrupção e o crime organizado. Mas toda moeda tem dois lados. E o outro lado dessa moeda digital é a centralização do controle. Quem controla o dinheiro, controla o fluxo da economia e, em última instância, controla as pessoas. Agora, vamos ligar esses pontos com as profecias bíblicas. O livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18, descreve um cenário perturbador. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Essa passagem, por séculos, tem sido objeto de intensa especulação e debate. Como poderia alguém controlar o comércio de tal forma que ninguém pudesse comprar ou vender sem a marca?
Em um mundo onde o dinheiro físico é predominante, essa profecia parecia misteriosa, quase impossível de se concretizar. Mas o advento do dinheiro digital, e especificamente ferramentas como o Pix, começa a lançar uma nova luz sobre essas palavras antigas. Pense no Pix. Ele é rápido, eficiente e se tornou indispensável para milhões de brasileiros. Mas imagine um futuro não tão distante, onde o dinheiro físico simplesmente não existe mais, onde cada transação, cada compra, cada venda é feita exclusivamente de forma digital. Se essa fosse a realidade, e se houvesse um sistema centralizado que pudesse aprovar ou negar suas transações, com base em algum tipo de identificação ou a marca, não estaríamos diante de uma concretização assustadora da profecia. O governo mundial nas profecias é outro pilar fundamental para entender essa narrativa. A ideia de uma nova ordem mundial, de um governo unificado que transcende as fronteiras nacionais, é um tema recorrente nas escrituras proféticas e nas teorias de conspiração. Mas o que antes parecia um delírio, hoje ganha contornos mais nítidos. Organizações internacionais, acordos globais, a busca por soluções universais para problemas como pandemias e mudanças climáticas. Tudo isso aponta para uma crescente interconectividade e, potencialmente, para uma governança global. E em um cenário de governança global, uma moeda digital global, controlada centralmente, seria a ferramenta definitiva de poder e controle. Vejamos a linha do tempo. Nos últimos anos, vários países ao redor do mundo têm explorado a criação de suas próprias moedas digitais de banco central. A China, com seu yuan digital, está na vanguarda. A União Europeia discute o euro digital. Os Estados Unidos também estudam a possibilidade de um dólar digital. Essas iniciativas, embora apresentadas como modernizações financeiras, representam um passo gigantesco em direção a um sistema onde o dinheiro é totalmente programável e rastreável. Em outras palavras, o governo ou a entidade centralizadora poderia, teoricamente, controlar onde, quando e como você gasta seu dinheiro. Poderia até mesmo impor datas de validade para o dinheiro ou restringir a compra de certos produtos ou serviços. A liberdade econômica, como a conhecemos, estaria em xeque. E aqui entra a figura do anticristo. A Bíblia descreve o anticristo como uma figura carismática, um líder global que surgirá em um momento de crise e oferecerá soluções para os problemas do mundo. Ele estabelecerá um sistema de controle total, e a marca será o mecanismo pelo qual esse controle será exercido. Em um mundo onde o dinheiro é exclusivamente digital, um líder global com a capacidade de controlar o acesso a esse dinheiro teria um poder sem precedentes. A marca não precisaria ser um chip implantado, embora essa seja uma possibilidade discutida. Poderia ser um código, uma identificação digital, um QR Code, ou até mesmo a sua própria identidade digital vinculada ao sistema financeiro. O importante não é a forma física da marca, mas a função que ela desempenha, a exclusão econômica de quem não a possui. Pense nos elementos-chave do caso. Primeiro, a tecnologia. O avanço exponencial da digitalização, da inteligência artificial e da biometria. Segundo, a globalização, a interconexão de economias, governos e sociedades. Terceiro, a crise. Pandemias, guerras, instabilidade econômica, que criam um terreno fértil para a aceitação de soluções radicais e centralizadas em troca de segurança e ordem. Quarto, as profecias. As palavras bíblicas que, há séculos, descrevem um cenário que se assemelha assustadoramente ao que estamos observando hoje. Não estamos aqui para semear o pânico, mas para despertar a consciência. A responsabilidade de um solucionador de mistérios não é apenas apontar os fatos, mas também convidar à reflexão. O que o Pix e o dinheiro digital nos ensinam sobre a natureza do controle?
Eles são apenas ferramentas neutras ou carregam consigo um potencial para a tirania que não podemos ignorar. A Bíblia nos exorta a sermos vigilantes, a discernir os sinais dos tempos. E os sinais, meus amigos, estão por toda parte. A transição para o dinheiro digital é apresentada como progresso, como inevitável. Mas a questão é, progresso para quem? E a que custo? A comodidade que o Pix oferece é inegável. Não há como negar a facilidade de pagar contas, transferir dinheiro, fazer compras com apenas alguns toques no celular. Mas essa facilidade não esconde um perigo sutil. A dependência crescente de sistemas digitais nos torna vulneráveis a um controle externo cada vez maior. E se um dia, por qualquer motivo, seu acesso a esse sistema for negado, o que aconteceria à sua capacidade de comprar comida, pagar seu aluguel, viver? O contexto social em que vivemos é crucial. A polarização política, a fragmentação da verdade, a crescente desconfiança nas instituições, tudo isso cria um ambiente propício para a ascensão de um líder que prometa restaurar a ordem e a unidade. E esse líder, segundo as profecias, será a besta. Ele não virá com chifres e tridentes, mas com soluções, promessas de paz e prosperidade, e um sistema que, na superfície, parecerá benéfico para todos. Mas o que a Bíblia realmente nos diz sobre a marca, ela não é apenas uma tatuagem ou um chip, é um sistema de adesão e lealdade. Aqueles que aceitarem a marca estarão simbolicamente se alinhando com o sistema da besta e renunciando à sua lealdade a Deus. E a consequência dessa escolha é a exclusão do sistema econômico. Sem a marca, não se pode comprar nem vender. Isso não soa assustadoramente familiar no contexto de uma sociedade totalmente digitalizada? Aprofundando a investigação, observemos as tendências tecnológicas. A biometria, por exemplo, avançou a passos largos. Reconhecimento facial, leitura de íris, impressão digital, todas essas tecnologias já são usadas para autenticação e segurança. E se a marca fosse uma forma de biometria, intrinsecamente ligada à sua identidade e ao seu acesso ao sistema financeiro digital? Imagine um mundo onde sua própria identidade biológica é a chave para todas as suas transações. Além disso, a crescente pressão por crédito social, um sistema onde o comportamento de um indivíduo é avaliado e recompensado ou punido, também ecoa a profecia. Na China, um sistema de crédito social já existe, onde cidadãos com baixa pontuação podem ser impedidos de viajar, de obter bons empregos ou de acessar certos serviços. Em um mundo de dinheiro digital e crédito social interligados, a conformidade seria imposta não pela força bruta, mas pela exclusão econômica. É importante ressaltar que a Bíblia não condena a tecnologia em si. A tecnologia é uma ferramenta. Mas como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. O perigo não está no Pix ou no dinheiro digital em sua essência, mas no sistema de controle e na agenda que pode estar por trás de sua implementação generalizada. A profecia não é sobre a tecnologia em si, mas sobre o espírito que a impulsiona e o propósito para o qual ela é usada. Os sinais dos tempos são claros para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. As guerras e rumores de guerras, as catástrofes naturais, as pandemias, a apostasia nas igrejas, a moralidade em declínio, todos esses são elementos que Jesus e os profetas bíblicos apontaram como indicadores do fim dos tempos. E a convergência dessas tendências com o avanço do dinheiro digital e a busca por uma governança global forma um cenário que se alinha de forma impressionante com as profecias sobre a besta e a marca. Não se trata de um medo irracional da modernidade, mas de um discernimento espiritual. A pergunta que devemos nos fazer não é se o dinheiro digital será usado para esses fins,
Mas quando e como ele poderá ser instrumentalizado? A história nos mostra que o poder, quando concentrado e sem limites, tende à tirania. E um sistema financeiro totalmente digital, centralizado e rastreável oferece um poder sem precedentes para aqueles que o controlam. Os cristãos são chamados a serem luz no mundo e sal da terra. Isso significa que não devemos nos esconder do mundo, mas compreendê-lo à luz das Escrituras. Devemos estar informados, vigilantes e preparados espiritualmente. A preparação não é apenas material, mas, acima de tudo, espiritual. Fortalecer nossa fé, aprofundar nosso relacionamento com Deus e compartilhar a mensagem de esperança e salvação em Cristo Jesus. O que fazer diante de tudo isso? Primeiro, não se desespere. A Bíblia nos dá a garantia de que Deus está no controle. Segundo, busque conhecimento. Não se contente com as manchetes. Investigue, pesquise e compare o que você vê no mundo com o que as Escrituras dizem. Terceiro, ore. Ore por discernimento, por sabedoria e pela proteção divina. Quarto, esteja preparado. Não apenas para a possibilidade de um futuro sem dinheiro físico, mas principalmente para o encontro com o Senhor. A narrativa do Pix e do dinheiro digital não é apenas sobre economia ou tecnologia. É sobre liberdade, controle e, em última instância, sobre a nossa fé. É um convite a olhar além da superfície, a questionar as conveniências que nos são oferecidas e a discernir os verdadeiros propósitos por trás das grandes transformações globais. O mistério de A Marca, que por séculos pareceu tão distante e alegórico, hoje se revela em contornos cada vez mais nítidos, tecendo-se nos fios da nossa própria realidade digital. Observe, reflita e decida. Para continuar desvendando os mistérios do fim dos tempos e entender como as profecias bíblicas se conectam com o nosso presente, se inscreva no canal Santuário do Mistério e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos alertas e análises profundas. Sua vigilância